Olá, boa noite, edição número 1 do Revista do Esporte no ar, uma noite importante para nós, num dia que é histórico também para o futebol brasileiro. Vamos falar sobre isso já já. Quero dizer também que com a revista voltamos a ter o noticiário esportivo aqui na TV Cultura, levado até você ao vivo, que nesse momento que a gente atravessa, não deixa de ser uma vitória, um desafio, enfim, que seja o começo de uma longa trajetória, o que só vai ser possível tendo vocês junto com a gente. E o Revista do Esporte de hoje tem um tema, a conquista da Copa do Mundo de 70 pela seleção brasileira, que sempre nos fez pensar tanto sobre o jogo de bola, hein? Não creio num Deus do futebol, mas às vezes o jogo me faz crer que há por trás dele um roteirista com dons divinos. E nada renova mais essa minha fé singular do que ver a seleção de 70. Devemos considerar uma possível interpretação superlativa dos fatos, uma vez que fomos colocados do lado de quem nele triunfa. Ainda que a nobreza do que se desenhou naqueles dias nos gramados do México nunca tenha deixado de ser reconhecida pelos derrotados. O que vamos lhe oferecer não é novo, mas de tão significativo é algo que se renova. Não importa que nestes dias já meio século se encaixe entre esse nosso momento e aquele em que a bola começou a rolar no Estádio Jalisco. Coisa linda. Bom, pois há exatos 50 anos a seleção brasileira fazia o terceiro jogo no México, terminou com vitória por 3-2 sobre a Romênia. Naquele dia o Gerson, um dos grandes destaques daquele Mundial, não esteve em campo, mas hoje ele está, nos dá a honra de ser o primeiro convidado do Revista do Esporte. Gerson, muito boa noite. Eu já fico com o coração meio cortado aqui, porque a gente vai ter que ir meio no toque e me voe, porque o espaço é curto. Mas queria dizer da nossa alegria e queria te perguntar o seguinte: que magia é essa? Porque cada vez que eu vejo essa seleção, eu penso comigo que já não sei mais se a gente tem espaço para um futebol desse, mas que isso sempre serve de farol e parece que é o caminho que a gente tem a seguir. Isso parece, hein, Gerson? É verdade, Vladimir. Muito boa noite a todos. É sempre com muita saudade, né, que a gente vê, né, essa Copa do Mundo. Que eu sempre digo isso, eu reputo as seleções campeãs do mundo brasileiras, as duas maiores no meu modo de ver. 58 pela parte técnica e 70 pelo conjunto. A gente olhava um para o outro e já sabia o que o outro queria, pelo entrosamento que nós tínhamos. Essa seleção foi praticamente montada em 68, numa excursão Europa e as Américas, depois de eliminatórias, depois quase 3 meses aqui no Brasil, parte, e depois no México. Então, essa seleção é para a gente, de vez em quando, olhar e matar as saudades. Vale a pena. Essa emoção é bacana demais. Antes de mostrar as cenas dessa terceira vitória brasileira na Copa de 70, eu vou dar boa noite aos nossos comentaristas, Vitor Birner, Celso Unzelt e também a outro grande nome do Tri, Roberto Rivelino. Riva, eu sei que você é um cara emotivo. Boa noite, Celso. Boa noite, Vitor. Eu sei que você é um cara emotivo, Rivelino. E eu queria te escutar também. Você tem ficado saudosista por causa dessa efeméride, essa coisa dos 50 anos. Se eu te conheço bem, essa hora você já está. Boa noite. Enorme prazer de ver vocês novamente, a gente seguindo outro rumo, outro desafio, e se Deus quiser, Vladir, agradeço ao papagaio que a gente fala que é meu querido irmão Gerson, pela presença, pela gentileza de estar conosco hoje. E realmente eu sou saudosista. Eu sou saudosista porque uma seleção igual àquela que encantou o mundo e até hoje encanta o mundo, você não pode esquecer jamais, ainda mais da qualidade técnica de cada jogador. E você vê que eu já falei uma vez, ou 2 ou 10 vezes, não sei quantas vezes. É uma seleção, você vê a qualidade, e saiu do Brasil totalmente desacreditado. Ninguém acreditava que o Brasil poderia ser campeão do mundo, pela chave que nós pegamos, pelos adversários, que nós tínhamos uma Inglaterra que atual campeã do mundo, uma Tchecoslováquia campeã da Europa, e uma Romênia que era a sensação.
Aí ia vir o Brasil, coitadinho, o Brasil lá atrás, ninguém acreditava. E, de repente, nós respeitamos todas, nos preparamos muito bem, está aí o grande irmão Gerson, que pode dizer, uma preparação fantástica, e engolimos ele. Não era aquele bicho todo, porque a gente não tinha essa informação que hoje você tem. Abre lá, fala, quem é isso aqui, quem é esse jogador, o que está acontecendo ali, é lá. A gente não tinha, a gente tinha uma informação somente que ficou o espião, esqueci o nome, era o Jairo e o Rogério, que foi cortado. Eles mandavam slide para a gente, era até muito pobre, né, em termos de informação. Ô, Celso, a gente vai rodar imagens aqui dessa partida entre Brasil e Romênia. Vou tocar a bola para você poder também matar a curiosidade e fazer sua observação sobre essa nossa seleção aí. Boa noite, Vladir, Vitor, Gerson, Rivelino. Temos um meio-campo de canhotas aqui hoje. Seleção de 70 é um ícone, né? Um ícone pop. Eu acho que ela transcende o futebol. Estou tendo o prazer de fazer o programa aqui da minha casa. Se eu for falar de seleção de 70 aqui, eu tenho caixas e caixas de coisas da seleção de 70. Mas tem uma coisa em especial que eu gostaria de mostrar, assim que as imagens voltarem, que é um álbum da antiga revista Manchete. E é um álbum enorme. Na época custou 10 cruzeiros, sendo que o salário mínimo era de 187,20. Nós estamos vendo as imagens em preto e branco aí. Realmente, na época, apesar da gente ver hoje em cores, no Brasil não existia o recurso da imagem colorida. Muita gente tem a ilusão de que viu a Copa de 70 colorida, mas viu desse jeito que nós estamos vendo aí. Então, os impressos, as revistas, no caso essa revista da Manchete, era muito importante porque era a oportunidade que a pessoa tinha de ver em cores esses lances magníficos, né? A Placar era uma revista semanal que saiu com edições especiais. Saiu uma edição especial justamente depois da vitória contra o Uruguai, que o Rivelino fez o 3-1. Então, são imagens inesquecíveis. As pessoas têm em mente essas imagens em cores porque elas chegaram em cores para o Brasil, mas não haviam receptores coloridos. Então, a Copa de 70 foi acompanhada toda desse jeito, à exceção do pessoal que assistiu na Embratel, os políticos à época, o pessoal que tinha acesso a essas imagens. Foi a primeira Copa também transmitida por satélite para o Brasil. O Brasil até então só tinha acompanhado a Copa do Mundo pelo rádio. E mesmo dessa Copa do Mundo, não foram todos os jogos selecionados. Foram jogos do Brasil, mais 3 jogos selecionados, e o resto tudo videotape às 11 horas da noite. Eu, particularmente, tinha 2 anos de idade, tinha nascido em 68, ano em que o Gerson acabou de lembrar, essa seleção começou a ser formada, ainda com a Aimoré Moreira, depois teve a comissão selecionadora, passou pelo Saldanha, e eu queria homenagear não só Gerson e Rivelino, com essa foto aqui do álbum da Manchete, que traz o time inteiro, né? Félix, Carlos Alberto, Brito, Piazza e Everaldo, Clodoaldo e Gerson, Jairzinho, Tostão, Pelé e Rivelino, para sempre em nossos corações, no coração de quem gosta de futebol e de arte. Bacana. Ô, Vitor, é o seguinte, eu estou morrendo de vontade de perguntar para o Rive e para o Gerson aqui se eles acham que esse futebol ainda é possível, que a gente arrume a preparação que o Gerson citou no início do programa, mas vou tocar a bola para você bater um papo com eles também. E a gente vai aproveitar e vai mostrando também cenas de um jogo duríssimo em que o Gerson não estava também, que é o jogo entre Brasil e Inglaterra. Eu costumo falar que foi um jogo que, na verdade, colocava em disputa um reino, que era o reino do futebol, né? Porque foi jogo para gente de coração forte. Boa noite, Vladir. Boa noite, Celso. Boa noite aos nossos 2 craques. Saudade de você, Riva. Gerson, para mim, o melhor jogador da final da Copa de 70. Temos aqui no programa 2 jogadores essenciais para a conquista dessa, que foi a última seleção brasileira A última seleção brasileira, não. A última seleção de futebol ganhou uma Copa do Mundo jogando futebol arte. Por isso virou icônica, como o Celso disse. Eu acho que esse jogo contra a Inglaterra, Vladir, é o jogo emblemático da Copa do Mundo. A ausência do Gerson foi muito sentida. O Riva teve que jogar mais recuado do que estava habituado. O Brasil sentiu bastante a partida. Eu diria que os ingleses tiveram naquela partida a sua melhor seleção da história, tá, do futebol inglês. Dificultaram muito. Talvez tenha a única seleção que conseguiu equilibrar o jogo com o Brasil, ser um pouquinho melhor, um pouco pior, de acordo com a avaliação. Mas como toda seleção campeã, ela se supera. E o Brasil conseguiu vencer aquele jogo. E dali em diante, eu acho que deslanchou. Então, para mim, é uma honra estar aqui participando do programa. Sou fã desses dois
E respondendo a sua pergunta, não é possível repetir esse futebol mais. Hoje o esporte é outro, é um esporte de ocupação de espaços com muita intensidade física e de menos técnica, menos arte, como era no tempo desses dois gênios. Gerson e Riva, eu vou, na verdade, pedir para ver se o pessoal consegue colocar. Aí, na verdade, ao invés de mostrar o jogo em si, depois eu queria até falar com o Celso também a respeito do Félix, mas queria ouvir o Riva e o Gerson. É possível futebol assim ainda? A gente pode sonhar com isso? Quem responde? O mais velho? Pode ser. É Sou lógico. eu, né? Tá certo. Então, primeiro deixa eu cumprimentar todo mundo, porque eu entrei aqui de qualquer jeito, né? Então, Vitor, Celso, Vladir, né? Riva, a gente é irmão, é parceiro. E eu tive uma honra de jogar com esse cara. Era fácil jogar com ele. Agora, eu acho o seguinte, a nossa seleção estava preparada para jogar aquela Copa do Mundo. É o que eu digo sempre. Nós jogaríamos 10 Copas daquela, ganharíamos 9, empataríamos uma e ganharíamos nos pênaltis. Ninguém ganhava da gente. Nosso time era muito pronto, muito responsável, né? E um outro detalhe, era um time que eu acho, né, tecnicamente falando, vai ser muito difícil de ser superado, principalmente, né, nesse futebol medíocre que se joga hoje no Brasil. E tem mais uma coisa, eles dizem que hoje, os de hoje, dizem que nós não jogaríamos hoje. Exatamente, não jogaríamos, eu acho também, de vergonha, porque hoje prima pelo condicionamento físico. E na nossa época, e nas épocas anteriores, a nossa, era condição técnica. Era 80% de condição técnica e 20% de física. Hoje é diferente. Hoje você corre mais do que joga. Quem joga está aqui, ó. Jogar é aqui. Hoje você vê um zagueiro sair na cobertura do lateral, podendo dominar a bola e sair com a bola. Ele dá um bico na arquibancada e vibra, e a galera vibra também. Que futebol é esse? Pergunta ao Riva aí, ele garoto, ele moleque, no Corinthians, e eu também. Quando ele entrou no primeiro time do Corinthians, como eu entrei no primeiro time do Flamengo. Se você desse um chutão de qualquer jeito, os caras gritavam para você: ô, moleque, tá pensando que isso aqui é o quê? Bota a bola no chão, levanta a cabeça e vai para o jogo. É assim que nós aprendemos. Agora, e os de hoje? Aprendem com quem? Fala, Riva, eu gostei de ver o seu semblante aí. Não, concordo com o Gerson. Agora, eu imagino o seguinte, eu acho que hoje a gente jogava papagaio. Claro, nós íamos estar, não precisava estar 100% fisicamente, mas 70%, 80% hoje, e pela cabeça pensante que a gente tinha, pela qualidade, a gente ia deitar e rolar. Eu falo, Gerson, o Pelé fez 1.300 gols, 1.300, não importa. Se ele joga hoje, pô, ele só ameaçar bater. Antigamente, quando eu ameaçava bater na área, Gerson, caía 1 ou 2, um mais ou menos. Hoje, você ameaça bater, cai 10. Aí você fala, pô, é só ameaçar. O Pelé fazia 3.000 gols hoje com uma facilidade enorme. Sabe? Por isso que eu falo, quando eu iniciei a minha conversa aqui, eu falei, eu sou saudosista, eu gosto lá atrás. Eu gosto. Realmente, esse futebol, concordo com você, não me agrada o futebol. E hoje, na seleção brasileira, nós perdemos nosso DNA. Antigamente, não é que você vai pegar e ficar driblando o treinador. Mas, com um momento difícil, a gente tem uma criação, tem uma criatividade. E no Brasil só tem um jogador parece que tem essa liberdade para fazer essa jogada, que é o Neymar. Que ninguém mais faz isso. Só ele que cria uma situação diferente. Aí fica hoje o papagaio. O treinador é importante. Desde que o treinador é mais valorizado que o jogador, o futebol brasileiro, alguma coisa está errada. Ô, Celso, antes de encerrar o primeiro bloco aqui, eu vou fazer uma coisa que eu tinha combinado contigo, que é fazer uma menção ao Félix.
dias atrás, quando os jogos de 70 foram passados, a filha dele se mostrou muito insatisfeita com o que tinha ouvido a respeito dele. A gente separou um lance dele, que o Riva e o Gerson, claro, vão lembrar, uma pancada que ele toma, e detalhe, muitos anos depois, numa entrevista que o Félix concedeu pra gente aqui, é que eu fui notar o espasmo que depois da pancada, ele faz uma defesaça primeiro aí, né? 26 E aí ele leva a no pancada, primeiro tempo, cabeçada. preste atenção na coxa dele tremendo lá, dá uma olhada no... Cabeçada do Lee, né? O inglês Lee cabeceia, o Félix faz uma das grandes defesas da história da Copa do Mundo, justiça seja feita. E na volta o Lee atinge, né, meio naquela do sem querer e do rebote, o Lee acaba atingindo o Félix, o pescoço do Félix, quase na verdade, mas um tempinho depois, 3 minutos depois desse lance, o Carlos Alberto Torres dá uma pegada no Lee, de volta, toma o cartão amarelo, o Lee acaba substituído. Mas o Félix, realmente, todo mundo fala com dúvidas, né, Vladir, sobre o Félix. Gerson e Rivelino trabalharam com o Félix, inclusive no Fluminense, Sim. E onde ele foi campeão. Ele já tinha uma carreira de 10 anos na Portuguesa de Desportos. Nessa Copa do Mundo contra o Uruguai, ele também pega uma cabeçada queima-roupa do Cubija, quando o jogo está 2-1, antes do Rivelino fazer o terceiro. E na final contra a Itália, com 15 minutos de jogo, ele tinha pego 2 bolas do Riva deles, o Riva italiano. Inclusive no primeiro jogo em que o goleiro brasileiro usou luvas em Copa do Mundo. Então o Félix, queiram ou não, ele está na história. Vou roubar a bola de vocês um pouquinho e já passo a bola para o Riva e para o Gerson, quero ouvir também. A gente vai fazer um rápido intervalo e na volta eu, como disse aqui, vou deixar claro, bem lembrou o Celso aí, o Félix companheiro do Riva e do Gerson no Fluminense. Voltamos em instantes, até já. Revista do Esporte de volta. Gerson, você pediu a palavra aquela hora porque é o mais velho. Vou tocar a bola para você para a gente seguir e falar do Félix. Nosso tempo é curto mesmo. E queria que na sequência você falasse o que as pessoas têm que prestar atenção e como é que você quer que as pessoas lembrem dessa conquista do Tri. Bom, eu acho que, primeiro do Félix, né? Falar sobre o Félix para mim é muito fácil. A gente era amigo, companheiro, né, de Fluminense e de seleção brasileira. E era um companheiro meu para ficar até 2, 3 horas da manhã, né, batendo papo ali na beirada da piscina, na concentração. Agora, desassociar o Félix, né, dos restantes dos jogadores é uma indecência. Como você colocou aí, o Félix fez uma Copa do Mundo extraordinária, porque era um goleiro extraordinário, calmo, tranquilo, argumentava, ele arrumava a defesa, discutia, era uma voz ativa dentro da seleção brasileira. Então, eu não acho correto, né, o que andaram dizendo dele, que ele era isso, era aquilo, era um mau goleiro. Não era. Era um excepcional goleiro e um excepcional companheiro, para todas as horas. É isso. Riva. Concordo com o Papagaio, assino embaixo, e além do que, é uma injustiça falar que ele, o Félix era goleiro, não era, e era o goleiro de confiança do Zagallo. Esse é importante. Você sai com o treinador, não tem essas coisas. E era um goleiro de confiança. E agarrou muito. Papagaio foi. E graças a Deus, quando eu fui para o Rio de Janeiro, em 75, jogar na máquina, né, no Fluminense, eu tinha precisado jogar com o Félix. Ele me recebeu de uma maneira, impressionante. Só tenho um carinho, admiração por ele. É que o Gerson foi parceiro, amigo em todo momento. E baita goleiro. No momento mais difícil, ele aparecia. Agora, marcou. Impressionante o que marca aqui no Brasil. Aquele lance, principalmente do Cubija, o Papa. Quando o Cubija erra o chute, que ele esperava o Cubija dar uma pancada que ele se programou, o Cubija deu uma canelada na bola e matou o papel, que ela saiu pingando e matou o papel. E nunca ninguém esperava que ele fosse chutar de canela. Então, aí aquele gol, acharam que o Félix falhou. Não falou nada, pelo contrário. Só quero agradecer o Félix.
Vou falar uma coisa para vocês, Gerson e Rivelino. A conquista de vocês é imensa. A gente podia ficar aqui falando 2 horas e eu estou de coração cortado, como eu já previ no início, que o tempo ia ser muito curto. Gerson, muito obrigado. Eu sei da estima que você tem pelo Rivelino. Acho que mais do que tudo, te ver aqui ao lado, como está vendo cortado aqui, editado na tela, é muito legal. Grande abraço, Vitor e Celso, que eu digo para vocês e para eles também, é que fazer uma estreia de programa numa hora dessa há de ser algo inspirador. Obrigado, Gerson, Rivelino, Celso, Vitor. Queria acabar aqui, a gente falou tanto da mítica Copa de 70, a gente vai deixar vocês agora curtirem os encantos da decisão contra a Itália, uma verdadeira apoteose do time, do futebol brasileiro, uma vitória construída, sem dúvida nenhuma, com requinte. Manual para a equipe do Brasil. Placar de 0-0, primeiro período do encontro final da Copa do Mundo. Arremessou Tostão. Entra Rivelino, cruza para a área, uma bola perigosa, subiu Pelé. Gol do Brasil! Pelé, número 10. O cruzamento de Rivelino. Toque de cabeça de Pelé na abertura da contagem no Estádio Azteca. A festa brasileira comemorando o primeiro gol na finalíssima da Copa Mundial de 70. Veja o lance em repetição. A virada de Rivelino, a subida de Pelé de forma sensacional. No canto esquerdo do gol de Albertozzi. Everaldo. Piazza. Para Brito. Deu a Clodoaldo. Bonicenha aproveitou a jogada de Clodoaldo. Brito vai no lance. Bonicenha ganhou. Chance para a Itália. Bonicenha tirando gol livre. Gol da Itália. Gol da Itália. Bonicenha. Titubeando a retaguarda brasileira, errando os passes, o gol escancarado e Bonicenha apenas empurrando e estabelecendo o gol de empate para a Itália. Bonicenha, Itália 1, Brasil 1. Decisão da Copa Mundial de 1970 no Estádio Azteca. Carlos Alberto. Leva em câmera lenta, lançou a Gerson. Parou Gerson, deu a Everaldo. Conduz Everaldo, no meio a Jair. Jairzinho tem Faquete à sua frente. A Gerson, enganou um, atirou para gol! Gol do Brasil, Gerson! Brasil 2, Itália 1, Gerson, 20 minutos. Everaldo deu a Jair. Jair venceu a Faquete, deixou a Gerson, que emendou de perna esquerda contra o canto esquerdo da meta de Albertozzi. Brasil no ataque, Gerson lançou forte na área, Pelé de cabeça, Jair pode marcar, marcou gol! Gol de Jair para o Brasil! É o terceiro gol do Brasil, Jair, 25 minutos. Traçado por Pelé, por Rivelino, por Tostão, por Clodoaldo. Vamos à repetição do lance para ver o passe sensacional que Gerson deu a Pelé e o passe deste para Jairzinho. Aí está, Gerson para a área. Pelé salta com o zagueiro. Vai entrando Jair e Faquete. Jair dá um toque e vence Albertozzi no canto direito. Rivelino. Na frente. Jairzinho. Marcação de Faquete. Jairzinho. No meio a Pelé. Pelé vence a Burnick. Lançou a Carlos Alberto. Atira e gol! Gol do Brasil! Carlos Alberto! Brasil, tricampeão mundial de futebol. A gente não cansa de ver. Queria dizer só uma coisa, a televisão é assim, a câmera mostra alguns, mas sempre tem muita gente trabalhando. Meu agradecimento a todo mundo que ajudou a colocar essa revista do esporte no ar, que se despede. Passa lá no Twitter, diz pra gente o que achou do programa, dê sugestões, ESP TV Cultura. ESP de Esporte, claro. Até quarta que vem, 8h45 da noite, antes do Jornal da Cultura que está chegando. Muito obrigado pela companhia. Uma boa noite.